Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso High Five Time, que é o nosso podcast sobre o inglês, sobre o nosso bilíngue. Hoje viemos com duas crianças aqui que vão se apresentar para vocês e que elas escolheram falar sobre inglês. Então, acho que vai ser um episódio muito importante para vocês entenderem a importância da língua inglesa, do que elas estão aprendendo, como elas gostam. Trouxe a teacher também e vou pedir para que cada um se apresente. Eu sou a Mariana. Sou coordenadora do inglês aqui do Colégio Dinâmico, do bilíngue e também do espanhol do colégio, né, que agora é trilíngue. E hoje quero que vocês se apresentem. Quem são vocês? Hi, I'm Teacher Laiane. Eu sou a teacher do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, e também sou do sexto ano dos anos finais. Hoje a gente está aqui com as aluninhas do segundo ano, lindas e maravilhosas, que são... Cecília Carvalho Constantino. Maria Alice Assis Vilela Vida Abreu. Com a Cecília e a Maria Alice, elas escolheram... Tem tempo que elas querem gravar um podcast, né, meninas? E elas vieram mais lindas do que nunca, mais preparadas do que nunca para conversar bastante, contar para o pessoal de casa, para os colegas, para os pais que vão assistir, né, meninas? E por que vocês escolheram falar de inglês hoje? Porque eu gosto muito de inglês. Porque é minha aula preferida. Informações importantes aqui para a teacher. Então, é a aula que vocês mais gostam? Sim. Nossa, eu não posso demonstrar favoritismo aqui. Mas lógico que a sua aula preferida é do segundo ano, né? Com certeza. Quando a gente tá no podcast do segundo ano, é a do segundo ano, sem dúvidas. Em especial. E meninas, vamos contar agora pro público como que funciona. Por que vocês gostam tanto dessa aula de inglês? O que ela tem de diferente das outras aulas? A aula de inglês, ela é muito legal. Por quê? Porque ela faz a gente conseguir falar melhor inglês. Se a gente conseguir falar inglês, a gente vai poder visitar alguns países, porque todos os países falam inglês. E inglês é muito importante para aprender a falar. E também eu gosto muito de inglês por causa que também fala um pouco de português, mas tem muitos países que falam inglês. E a gente pode conhecer todos eles falando inglês. E durante a aula de inglês, me conta como que é. A teacher chega, escreve no quadro, vocês copiam e é só isso? Ou às vezes tem aula que tem brincadeira, que tem música, que tem jogo? Como que é? Às vezes tem jogos, às vezes escreve no quadro. E às vezes tem brincadeiras. Isso mesmo. E quando vocês preferem que tipo de aula? Quando é mais no quadro? Quando tem brincadeira? Quando tem jogo? Quando tem música? O que vocês mais gostam? De tudo. De tudo? Não tem nada preferido? Não. Então tá fácil, hein, teacher? Até a aula que é só passar no quadro, só fazer tarefa, tá divertido. Sim. É porque a gente participa muito no quadro, né? Eles vêm responder no quadro, eles tentam... responder o máximo que eles conseguem, participar. Eles até me ensinam as coisas, você acredita? Eles aprendem muitas curiosidades, né, de fora, trazem músicas, né, para descobrir significado, o que é. E durante essa aula, como que você planeja para essa aula ficar interessante desse tanto, para essas crianças nem saberem escolher o que é melhor? Eu acho que é porque elas são muito, em geral, né, eles são muito criativos e eles absorvem tudo. Então, se eu colocar uma música, todos participam, todos cantam. Se eu colocar jogo, todos querem participar, todos querem brincar. Se eu fazer atividade no quadro, eu tento fazer com que todos participem, escrever no quadro, vamos responder essa questão, vamos resolver juntos. Então, eu acho que eles gostam muito dessa questão do coletivo. Então, quando é eles juntos, já era. É melhor a teacher ainda. já não é a primeira. É eles. Meninas, e o que vocês estão estudando em inglês agora? Vocês acabaram de voltar das férias. O que vocês estão estudando lá de novidade? Contem pra gente. Sobre os cômodos das casas. A gente tá aprendendo a falar os nomes dos cômodos. E quais são eles? Vocês sabem falar pra gente? Mais ou menos.
Porque eu ainda não aprendi tudo. Elas ainda estão estudando, né? Mas Isso. alguns vocês já sabem? Eu sei sofá, que é sofa, e kitchen, que é a cozinha, mas agora eu não sei os nomes que tem na kitchen. Dos utensílios da cozinha, né? A gente ainda Isso. vai aprender. A gente tá aprendendo sobre os móveis, e uma coisa que eu deixo muito clara é vocabulário novo, super tranquilo. Vocês Leva um tempinho, mas levam a gente tempinho, aprende, mas né? vocês aprendem. Então, vai levar um tempo pra vocês aprenderem todas as palavras, mas o que vocês sabem até agora é incrível. E você, Maria Alice? Eu sei tudo que a Cecília sabe. Você sabe tudo? E como é que vocês pedem pra ir no banheiro aqui? Inglês. E como é que é banheiro em inglês? Bathroom. Muito bem, tá vendo? Às vezes a gente esquece, né, que sabe mais coisa, mas vocês já estão aprendendo, ó, tem tempos. E Elas me sabem. contem, vocês já sabem, que vocês já estudaram agora no primeiro semestre, estudaram no segundo semestre, agora estão aprendendo um novo conteúdo. No começo do ano, vocês estudaram outras coisas. Teve alguma coisa que vocês aprenderam no inglês que vocês acharam divertido de aprender? Sim. Contem pra gente o quê? As casas. Tem casas de vários países. Como a Grécia é azul e branco, é bem bonito. Para se confundir, também tem números nas casas. E Verdade. a do Japão, elas têm muitas partes de papel. Só que um papel específico, só que é papel. Então, vocês aprenderam na aula de inglês que as casas são construídas de formas diferentes no mundo todo? Sim. Olha que legal. Isso é Interessante. bacana pra gente contar pro público, porque o diferencial do bilíngue é esse. Ao invés de só falar o que significa cada coisa, a gente aprende o conteúdo do segundo ano e junto com o conteúdo a gente aprende como dizê-lo em inglês. Então, olha quantas coisas vocês já não aprenderam. E vocês ficaram com vontade de viajar para esses países para ver essas casas? Sim. Vocês acham que vai ser muito diferente? Sim. Olha, um país que eu tenho muita vontade de visitar é o Japão e os Estados Unidos. Eu queria muito visitar o Japão e a Coreia do Sul. Quando eu era menor, eu tinha uma invocação de visitar o Japão, mas agora eu quero viajar, eu quero morar lá nos Estados Unidos quando eu crescer. Então, Isso você é já quer importante. morar nos Estados Unidos. Sim. Porque sabe inglês desse tanto. Tá indo embora. Eu não quero morar no Japão nem na Coreia do Sul. Por causa que tem tsunami, furacão. Eu continuo morando aqui no Brasil, quer dizer, em Jataí. E eu queria muito visitar o Japão e a Coreia do Sul. Eu não queria morar quando cresci. Mas falando em parte, por ter furacão, por ter furacão, eu não quero morar nos Estados Unidos. Mas se não tivesse furacão, eu podia testar, mas eu acho que eu quero. Sim, Se não tivesse nada, eu moraria em qualquer país. eu também. E viajaria pra todos? Seria uma visita uma vez em cada país? Eu sempre queria e eu já fui, só que demorou muito. A minha irmã tem medo de avião. Aí eu sempre queria ir de avião, só que ela tem medo. Você nunca foi de avião? Nunca. Só meu pai e minha mãe. Quando eu nasci, meu primeiro... eu nunca saí do Brasil na minha vida toda. Mas o primeiro lugar que eu viajei foi pra São Paulo. Quando eu tinha meses, eu viajei pra São Paulo por causa que eu tive que fazer uma cirurgia. E eu vou ter que fazer uma cirurgia mesmo. Aí eu vou viajar essa vez pra São Paulo. Então semana que vem eu vou estar em São Paulo. Olha que legal. Boa sorte nessa viagem. Obrigada. Já que vocês falaram sobre conhecer novos países, vocês acham que com o inglês que vocês estão aprendendo, vocês conseguem ir para outro país e se comunicar bem? Sim. Às vezes. Às vezes? Sim ou talvez. Talvez eu não sei. Sou. Mais ou menos. O que vocês já conseguiriam chegar lá e conversar com o pessoal? Eu conseguiria dar bom dia, boa tarde, boa noite. E pedir alguma coisa?
Não. Será que não? Vocês não sabem pedir uma água? Como que vocês aprendem na sala? Eu só sei. Na aula de inglês, eu sim. Isso, igual da aula de Eu inglês. acho que eu sei falar água em inglês. Water, muito bem, vocês sabem. Igual can- vocês pedem pra teacher. eu- Can I drink water? Oh, can I drink water, please? Isso, tá vendo? Vocês já conseguem falar bastante coisa. Em algum momento, quando vocês estiverem numa turma mais... Numa turma mais avançada, vocês vão aprender mais coisas ainda. Isso. Exatamente. No momento, agora, vocês estão aprendendo palavrinhas super importantes, coisas da casa, como pedir alguns alimentos. Mas daqui a pouco vocês vão conseguir estabelecer frases, fazer comunicação. E está tudo tranquilo por enquanto, né? Tem alguma coisa que vocês estão ansiosas para aprender no inglês? Sim. Sim, tem 3. Contem pra gente. Aprender. Tem. 1, 2 ou 3, que eu acho que é 3. Aprender sobre. Todos os animais do mundo. Eu queria saber se colocar no inglês como que é floresta em inglês, Sim. como que é todos os animais do mundo inteiro. Verdade. No começo do ano, Começou nós a- estudamos um pouco sobre animais. Vocês tiraram de letra. Eu acho que vocês sabem alguns dos animais que a gente estudou no começo do ano, será? Sim. Ah, Quais que vocês se lembram? Conta aí pra gente. Dog é o mais fácil. Cat. E também tem a chicken, que é a galinha. E duck, que é o pato. Pato, né? duck. Vocês gostaram do duck? Sim. Só que na prova eu escrevi duck errado. Só um detalhezinho, né? Isso aí a gente aprende Eu depois. sei o sapo, só que eu esqueci. É o tio? É com F. Frog, muito bem. Muitas coisinhas a gente sabe, a gente esquece, mas rapidinho a gente E eu lembra também também. lembro da tartaruga, turtle. Turtle, muito bem. Então vamos lá. Rapidinho. Qual que é o nome do cachorro? Dog, Do gato? cat, Do sapo? frog, Da galinha? chicken, E do pato? duck, A tartaruga? turtle. Pronto, gabaritaram. Estão sabendo tudo. São alguns animais que eu ainda tenho que aprender, lembrar. Tem E muitos animais, né? Mas isso foi o conteúdo lá do começo do ano. E elas sabem até agora, ó. Foram os Valeu a primeiros pena. conteúdos. Meninas, vamos falar sobre uma coisa mais ampla agora. Vocês já estudaram inglês por muitos anos, tiveram muitas aulas, e eu queria saber de vocês, qual foi aquela aula de inglês que foi, assim, inesquecível? Que vocês pensaram, essa foi a aula de inglês mais legal que eu tive. Quando a gente tava brincando de uma brincadeira do lobo, que tinha alguém virar e contar os números que a gente tinha que dar passo, e quando ele falava tô com fome, corria atrás das pessoas, e se ele pegasse alguma pessoa, ela não participaria dessa brincadeira. Essa brincadeira foi muito legal. Mas eu tenho outra aula que eu gostei mais. Que foi sobre as casas, que foi esses dias mesmo que a gente aprendeu. Ou então, Legal. temos um dia que foram brincadeiras, outro dia que foi conteúdo, e são as aulas preferidas, as Aham. inesquecíveis. E de todas essas aulas de inglês, teve algum dia que vocês saíram com dúvida e tiveram que perguntar? Como que vocês fazem quando vocês não entenderam muito bem o conteúdo? Olha, eu pergunto pra teacher pra ver se tá certo, ou quando eu tô com dúvida, ou quando eu esqueci, eu não sabia. Eu não sei. Quando eu fico com dúvida, eu pergunto pra teacher, aí ela fala que se tá certo ou não. Se não tá certo, eu vou lá, corrijo e faço certo. Eu também. E que dica que vocês dariam para criança
que ela ainda não se sente confortável na aula de inglês? O que vocês podem falar para ela se sentir mais à vontade? Fala, olha, faz isso que você vai começar a gostar do inglês. Tentar falar as coisas em inglês. Fazer uma aula. Ver as palavras em inglês que ela pode tentar falar e conseguir praticar mais no inglês. E ela também, ela tem que tentar ler as palavras, porque é muito importante. Sim. E a teacher tem alguma dica para essa criança? Essa daí são das melhores dicas que eu sempre falo na sala de aula. Pessoal, vamos tentar. Ah, teacher, eu não consigo agora no momento, eu não consigo falar certinho. Tá tudo bem, vamos tentar ler o máximo de palavras possíveis, mais vezes possíveis. Tem dúvida na pronúncia, pergunta. Ouve música, faz brincadeira. As meninas gostam muito de brincadeiras. Essa ali do Lobo foi quando eles estavam aprendendo sobre horários, sobre relógio. E a gente falava sobre what time is it, qual que é o tempo. E eu falava 2 o'clock, e eles andavam passos. Isso são muito interessantes, são metodologias muito legais para trabalhar o inglês e que todos gostam. E a maioria das crianças, né? Os adultos já não sei de correr. Mas elas correm tão rápido que eu não consigo alcançar. Ô, teacher, eu tenho uma dica para você falar para nossa sala. Inglês, quantas horas, e eles vão tentar acertar quantas horas são, tipo assim, agora, depois. Em inglês. Em inglês? E se acertar, o que eu faço? Fala Dá que um ganhou. prêmio? Será? Depende do prêmio. Uma balinha. Já ajuda, Um né? abraço. Um abraço. Adorei. A hug. Give a hug. É um animal, né? Ou não? O hug It's é um hug. abraço. It's a hug. Deixa a teacher perguntar agora uma outra coisa que eu fiquei aqui na minha cabeça, para saber de vocês. E se amanhã a gente chegasse na sala lá do 2º ano e falasse, então, crianças, a partir de amanhã não tem mais aula de inglês? Eu vou ficar triste. Eu vou chorar. Eu também vou chorar. Por que vocês iam ficar tristes? Porque é minha aula preferida. Se a teacher parar de ser a nossa teacher, né? Eu vou chorar, eu vou ficar muito triste. E eu não vou pra escola. Eu também não. Eu só, no horário da aula de inglês, que não vai ter mais, se não tiver mais, eu vou falar assim, que eu quero ir embora. Aí eu só vou voltar na hora que for as outras partes de aula, porque eu amo inglês. Irresponsável com o horário. Minha matéria favorita, porque é muito importante. E também Inglês. a minha matéria favorita é inglês, por causa que a gente fala também português. Português também é importante, e a teacher também fala português. E a gente aprende português e inglês. Mas eu prefiro quando a teacher fala inglês. Mas é um pouco difícil, então aí depois ela vai pronunciar português de novo. Isso, eu a falo em inglês e depois eu traduzo pra vocês. Aham. A gente vai conciliando os dois, né? Mas meninas, não tem perigo não, tá? Não vai acabar a aula de inglês, vocês podem ficar tranquilas. Aham. Tem inglês pra vocês ainda garantido. E vocês têm alguma pergunta pra fazer? Pra teacher ou pra mim, sobre o inglês, sobre as aulas? Tem alguma dúvida? Acho que não. Acho que não. E tem alguma pergunta que eu ainda não fiz e que vocês gostariam de responder? Ficou faltando alguma? Eu acho que não, porque todas as perguntas são importantes. Mas se você como a sala sua, você que manda aqui. A teacher que manda? Não, aqui a gente já conversou, não é uma conversa? A gente pode trocar ideia. Se vocês Aham. têm dúvidas, têm sugestões, podem falar. Esse espaço é pra vocês. Tem alguma pergunta que vocês têm pra mim? Pra tia Mari? Alguma coisa relacionada à aula? Alguma coisa relacionada à escola? Oi. Eu acho que não, porque... Por que não? Nada, né? É nada. Que bom, meninas. E eu pergunto sempre em todos os episódios, antes da gente encerrar, para as crianças, se vocês pudessem dar uma sugestão de alguma coisa para melhorar aqui no colégio, o que vocês gostariam que melhorasse?
o colégio é muito perfeito, então acho que nada tem que fazer pra ele melhorar, porque ele tá ótimo, assim. Tá ótimo pra vocês duas? Construir 4 salas. Estão aumentando, né? Tá bom. Segundo andar. Então, já que já tá aumentando, não precisa de mais nada. Mesmo se não tivesse aumentado, não ia ficar bom. Nem precisava aumentar. Então tá bom, meninas. Vamos terminar pra vocês voltarem, né, pra sala, que hoje ainda tem aula de inglês, né, que vocês gostam, não pode perder essa aula. Aham. Então, quero agradecer vocês, viu? Cecília, Maria Alice, Teacher Laiane também, Thank you. por terem vindo participar. Vocês gostaram? Aham. Ficaram felizes? Estavam ansiosas por Estavam, participar. gente. Porque teve um mês de férias e elas esperando esse podcast. Eu pergunto, quando eu tive a ideia de fazer um podcast, eu perguntei pra minha mãe se eu podia fazer um podcast. E ela deixou, mas ela não só deixou, como apoiou a minha ideia. Muito bem. Nós adoramos pais que apoiam os filhos E a aqui minha, nesse colégio. quando eu tive a ideia de fazer um podcast, quando eu vi muitas pessoas fazendo, e eu queria testar como é fazer um. Aí, nem da minha mãe concordou, e o meu pai concordou também, eles me apoiaram a minha ideia, eles prepararam tudo pra eu fazer. Pra vocês virem e se divertirem, né? Aham. Às E vezes, antes de vir, vocês ficam com um pouco de vergonha, mas quando chega aqui, não é super divertido? sim. Passa até mais rápido, não é? Que bom, então, meninas, que vocês gostaram. Se vocês quiserem deixar algum recadinho, alguma coisa pra quem vai assistir, podem ficar à vontade. E se não, a gente vai se despedir pra ir pra sala. Querem falar alguma coisa? Então, não, porque eu já falei demais. Então tá bom, garotas. Vamos dar um tchau pro pessoal? Tchau, Tchau. gente. Até o próximo episódio.